Opa, tudo bem? Aqui é o Vinícius Souza e no vídeo de hoje eu vou te mostrar as 3 objeções que você precisa quebrar para poder se tornar um vendedor de excelência. São 3 objeções que você precisa aprender a contornar, quebrar elas, detonar no campo de batalha para você conseguir se tornar um vendedor de excelência e aumentar cada vez mais os seus resultados. Essas objeções são clássicas no dia a dia de vendas, né? E eu acredito que você como vendedor já deve ter passado por elas. Mas, em primeiro lugar, eu preciso falar para você o que é uma objeção. Eu acredito que talvez você saiba, talvez não, mas eu vou te falar o que é. Objeções são obstáculos que os seus clientes colocam no seu dia a dia para não comprar de você, dando uma desculpa ou alguma coisa que ele não entendeu, uma dúvida. Objeções é aquele momento que o cliente acaba não comprando por você quando ele fala algo que ele não entende ou alguma dúvida que ele tem. Enfim, um obstáculo. E você como vendedor, você precisa entender isso. E tem objeções que a gente passa diariamente, só que muitas vezes ela acaba se tornando um conflito para a gente, para poder chegar na nossa venda, e muitas vezes acaba sendo impeditivo, né? E tem muitos vendedores que não sabem contornar. E o grande objetivo de eu estar aqui hoje é para colocar essas 3 principais objeções e elas vão separar você de vendedor comum para ir para a zona de vendedor de excelência. Eu quero que você entenda sempre que vendedores comuns não entendem essa questão de objeção, não conseguem quebrar essas objeções. Se você já identificou muitas vezes que tá lá brigando com o seu cliente, tá brigando pelo preço, fica saindo do atendimento bravo porque não conseguiu vender para ele, porque o cara não quis comprar, mas o meu produto é bom, enfim, você não soube contornar a objeção, você não está sabendo ir para o outro lado, buscar a zona de excelência. Vendedores de excelência conseguem contornar essas objeções e conseguem chegar na venda com o seu cliente de forma inteligente. E é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, para te mostrar quais são essas objeções e como você vai fazer para poder detonar elas e ir para a zona de vendedor de excelência. Maravilha? Então tá, vamos lá. São 3 objeções e a primeira delas é uma clássica. Eu tenho certeza que você como vendedor já deve ter ouvido isso. Agora é questão de você saber contornar isso no seu dia a dia. Vamos lá. A primeira delas, o seu cliente fala eu vou colocar no quadro aqui, são 3, então a primeira eu vou começar com ela. Qual é? Aqui, ó. Tá caro. Eu acredito que você como vendedor já ouviu do seu cliente: ah não, seu produto está muito caro, eu não vou querer. É muito chato isso. Acho que eu como vendedor, milhares de vezes, atendendo clientes, eu já tive que ouvir isso aí: não, teu produto está muito caro, eu não quero. E aí, como fazer? O que fazer, né? Se você muitas vezes está cansado e não quer contornar essa objeção, não sabe como fazer isso, você simplesmente vai virar as costas para o cliente: não, tá tudo bem, e vai embora bufando de brabo, né? E vai acabar perdendo uma venda. A grande questão é quando você entra na zona de excelência, você consegue contornar essas objeções de forma inteligente, trazendo o seu cliente para você e ainda conseguindo garantir sua venda. Então, para você contornar essa objeção de estar caro, que é uma objeção universal, todos os clientes falam isso, você tem que fazer perguntas inteligentes. E a pergunta que você tem que fazer é: tá caro comparado a quê? Nossa! Quando o seu cliente falar para você: tá caro o seu produto, você fala: tá caro comparado a quê? Respira e vai de novo. Por que tudo isso? É uma pergunta bem inteligente que faz o seu cliente te dar uma resposta importante. O seu cliente, quando você falar isso para ele vai falar: tá caro comparado ao do fulano, tá caro comparado a X coisas, tá caro comparado ao do ciclano. Você vai entender o que tá caro, o que representa que tá caro. Ele vai te dizer que tá caro porque ele viu valor em outro tipo de produto, talvez o seu concorrente, um produto que ele viu em outro mercado, enfim, não sei, algo que ele viu de valor que você não tem. Entenda que quando o seu cliente diz que está caro, ele está tendo percepção de valor em outras coisas e não em você. Você não está conseguindo agregar valor, você ainda está na zona de preço para ele, entendeu? E vendedores de excelência não estão na zona de preço, tem que estar na zona de valor. Então toda vez que o seu cliente falar que está caro, você fala: caro comparado a quê? Ele vai te falar o porquê, né? Tá caro comparado a X coisa do fulano, porque o fulano vende a X preço, porque o fulano tem isso, tem aquilo, porque não sei o que. Você já vai identificar essa objeção, a raiz dessa objeção, e vai conseguir usar aquilo ali mesmo com o seu cliente para poder chegar na sua venda. E assim agregando valor, mostrando o que o seu produto vai solucionar, de que forma o seu produto vai entregar valor para ele e vai ter uma transformação na vida dele. Então entenda que você, vendedor, você tem que entregar transformação nesse momento e
e conseguir sanar essa objeção perguntando comparado a quê. Maravilha? Esse é um grande motivo para você conseguir quebrar essas objeções e conseguir garantir sua venda quando o seu cliente falar que está caro. Beleza. Tem a segunda objeção, que também é clássica. Eu acredito que você como vendedor também já deve ter ouvido. E a gente, quando está nesse momento, a gente acaba ficando, às vezes até em conflito, né, para poder responder para esses clientes. Mas parece que eles vêm com isso uma atrás da outra, como se fosse uma metralhadora. E você já deve ter se sentido assim. E eu vou falar para você agora. Qual é a segunda objeção? Se liga. Vamos lá. Já tenho fornecedor. Eu acredito que quando o seu cliente fala que está caro, muitas vezes, ou você vai falar que está caro, ele vai falar, não, muito obrigado, meu amigo, minha amiga, eu já tenho fornecedor. Pô, e o que fazer nesse momento, né? Você está lá, está vendendo, seu cliente está falando assim, não, beleza, não, show de bola, bacana, mas eu já tenho fornecedor, já tenho uma pessoa que me atende, a pessoa está vindo aqui, eu já compro dessa empresa que me atende já há tanto tempo. Show de bola. E o que você, vendedora, vai ter que fazer? Você vai perguntar para ele como e por que ele gosta do atendimento desse fornecedor. Quanto tempo está sendo atendido e como é o atendimento desse fornecedor? Por que ele gosta desse atendimento? Aí ele vai te responder. Com essas respostas você vai conseguir mais uma vez buscar a raiz dessas objeções. Entender os motivos que motivam o seu cliente a comprar desse fornecedor. E aí o que você vai fazer? Você vai identificar as suas características da sua empresa, o que você entrega de transformação, quais os benefícios que vocês têm para agregar na vida desse cliente, né? Os diferenciais de vocês e tu vai fazer essa comparação com esse fornecedor, com esse concorrente no caso, e vai apresentar para o teu cliente. Né? Então isso você tem que entender, você tem que extrair essa informação dele e entender, pô, o que esse concorrente tem? Ah, esse concorrente entrega um produto assim, assim, assado, preço um pouquinho abaixo, alguma coisa. Ah, mas beleza, eu entrego mais rápido, né? A minha empresa está há X tempo no mercado, tem isso aqui. Entregue os diferenciais, mostre os diferenciais, assim você vai conseguir garantir e mostrar para ele que você também pode se tornar um fornecedor ativo na vida dele, um vendedor que vai estar entregando resultados, solucionando o problema da vida dele. Sempre coloque numa forma de agregar valor para a vida dele. Mesmo ele tendo fornecedor, você tem que mostrar que é uma oportunidade ele trabalhar com você também. Uma oportunidade maior do que ele trabalhando com o seu concorrente. Maravilha? Vamos lá, vamos para a terceira objeção, que é clássica, que você já deve ter ouvido falar e que não sei se você conseguiu contornar, mas eu tenho certeza que agora você contornando essas três objeções aqui, como eu te falei, você está prestes a chegar como um vendedor de excelência, você está indo na zona da excelência para poder cada vez ter mais resultados grandiosos aí no seu dia a dia de vendas. Então vamos lá, para a terceira objeção, vou colocar para você aqui. Vamos lá, olha aqui, não tenho tempo, não tenho tempo, que loucura. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar nessa objeção, não tenho tempo. Pô, olha só, queria te atender, mas eu não tenho tempo para te atender, tá meio complicado, passa aí outro dia, né? Digamos que você está atendendo lá presencialmente, digamos que você é um vendedor externo do varejo, está indo no supermercado, alguma coisa assim para atender o cliente, eu não tenho tempo para te atender, pô, volta aí outro dia, pô, chega lá de novo, não tem tempo, hoje não vai dar, não vai rolar. O cara nunca tem tempo para te atender, a pessoa nunca tem tempo, ele nunca quer te receber como profissional para poder bater um papo, alguma coisa. E aí, você se deparou com isso? Eu acredito que sim. Eu muitas vezes já me deparei com isso. E eu sei que a gente como vendedor é frustrante ter que lutar com isso, né? E saber que o cliente fala assim, eu não tenho tempo. Pô, como que não? É complicado. Só que eu te pergunto, eu como ser humano, eu tenho 24 horas do meu dia. Você que está aí também tem. E o seu cliente é a mesma coisa. Quando você está lá atendendo ele, você está trabalhando. Ele também está trabalhando, porque ele precisa atender os fornecedores e está tocando o negócio dele. Quando ele fala para ti, eu não tenho tempo, é que ele entende que você não é uma prioridade para ele.
Entenda isso. Quando ele fala para você que ele não tem tempo, é que você não é uma prioridade para ele. Entenda que ele não te vê como algo valioso ainda, ele entende que você está ali talvez para tomar o tempo dele. E o que você tem que fazer nesse momento é tentar identificar a raiz dessa objeção, né? Apesar uma das raízes é essa, dele prestar atenção e ver que você não é uma prioridade para ele, você tem que fazer uma pergunta muito profunda para ele. Ok, tudo bem, mas e como você arruma tempo para atender os demais fornecedores? Pô, seu cliente não vai esperar por isso. E essa é uma pergunta chave para você extrair. Nesse momento ele vai ter que te falar, né? Ele vai ter que te responder essa pergunta e ele vai falar, não, eu atendo os meus fornecedores aí, digamos que da segunda-feira na parte da manhã. Ah, eu atendo os meus fornecedores por e-mail. Ah, eu atendo só por telefone. Ah, eu atendo hoje, mas só à tarde. Ah, eu atendo, primeiro você vai ter que vir me mandar uma proposta e depois você vai começar aqui me visitar. Enfim, ele vai te dar diversas informações que ali você vai entender a raiz da objeção e vai atuar naquilo, entendeu? Isso é muito importante. Primeiro ele enxerga você como não uma prioridade, depois você faz uma pergunta inteligente para ele e ele vai te dar as respostas, você vai extrair isso para colocar no seu dia a dia e detonar essa objeção com ele. Maravilha? Essas objeções são as 3 clássicas objeções que você enfrenta no dia a dia. Eu tenho certeza que você já passou por isso muitas vezes e agora eu quero que você coloque esses conceitos no seu dia a dia, coloque a forma de detonar essas objeções no seu dia a dia para você buscar a excelência, para você se tornar um vendedor de excelência. Vendedores de excelência entendem e quebram as objeções. E o melhor de tudo é que para quebrar as objeções você tem que quebrar de forma inteligente. Os vendedores de excelência sabem fazer perguntas. Entenda que todas as objeções que eu quebrei aqui para você, que você passa aí, um vendedor de excelência ele quebra com perguntas, ele quebra de forma inteligente para esse cliente, fazendo o cliente responder para ele, assim ele extrai o que ele quer e usa aquilo em seu benefício para poder chegar no resultado, quer poder fazer a venda, quer poder atender esse cliente de melhor forma e conseguir aumentar os seus resultados, tanto dele quanto do cliente. Você pode ter certeza que no momento que você quebrar as objeções, mesmo nesse momento que o seu cliente tem resistência, você pode ter certeza que o seu cliente vai te olhar como um profissional diferente. Ele vai te olhar como um profissional preparado para atender ele. Mesmo que você não tenha vendido ainda para ele, mesmo que você esteja com dificuldade para vender para ele, ele vai ver que você não é mais um no mercado. Ele vai ver que você não é um vendedor comum. Ele está vendo que você é um profissional diferente dos demais. Por que eu falo isso? Porque os vendedores comuns não sabem usar isso no seu dia a dia, não sabem usar ao seu favor. Como eu falei no início do vídeo, eles brigam, saem bravos do estabelecimento, saem bravos dos seus clientes porque eles não sabem como fechar aquele negócio, por contornar aquela objeção e acaba ficando sem venda. Pode ter certeza que você vai ser visto como uma referência em venda do seu cliente, quebrando essas objeções e os seus resultados vão aumentar cada vez mais e você vai se tornar um vendedor de excelência. Maravilha? Então, bora botar em prática, pega um caderno, papel, uma caneta, anota tudo isso aí, vai colocando no seu campo de batalha e vai em busca dos seus resultados para se tornar um vendedor de excelência. Um forte abraço, boas vendas!